A paz do Senhor esteja com vocês. A importância da pregação em nossas vidas. Em 1 Coríntios, capítulo 1, 21, a Bíblia fala que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Assim, meus amados, que Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que começou ali a igreja. A igreja não é um templo, não é um lugar feito por mãos humanas. A igreja, meus amados, são pessoas comuns, pessoas que foram transformadas pelo Evangelho e que elas formam esse grupo de pessoas conhecido como igreja. E aquela igreja de Cristo é conhecido como a igreja primitiva. Se hoje nós temos, meu irmão, acesso ao Evangelho, se hoje nós temos acesso à Bíblia, se hoje podemos conhecer Jesus e sermos salvos, foi porque homens e mulheres do passado foram usados na pregação. Aquelas pessoas, meu amado, minha amada, acreditaram na pregação e no ensino da Bíblia, que é a própria palavra de Deus, aleluia. E da mesma forma, meu irmão, se você deseja estar mais perto do Senhor, você precisa amar essas palavras, aleluia. Pois o Senhor fala com seus filhos através da palavra. Nesse versículo, meu irmão, que eu li para vocês, mostra que o plano de Deus para a vida do ser humano é que o plano de Deus é nos salvar. Não é conhecido o plano de Deus da nossa salvação, não é conhecido pela mente humana, não, pela sabedoria humana, não, mas é conhecido através da loucura da pregação. Aleluia. E por que, irmão, loucura? Vou lhe dizer o porquê. É porque, irmão, nós estávamos perdidos. Cada um de nós estava seguindo o seu próprio caminho. A Bíblia diz que nós estávamos como as ovelhas esgarradas, cada um seguindo o seu caminho. Mas então passamos a ouvir o Evangelho e chegamos à conclusão de que nós estávamos errados, de que nós deveríamos nos converter, ou seja, dar meia volta e agora começar a trilhar um novo caminho para Deus, aleluia. E para a sabedoria humana, meu irmão, isso é loucura. Para aqueles que não crêem na palavra de Deus, aqueles que se acham mega, super inteligentes, ele não crê na palavra de Deus, ele acha que somos loucos, né? Porque o homem não gosta de ser confrontado. O homem não gosta de saber que ele está errado. Mas o Evangelho vem exatamente para isso, meu irmão. Para nos mostrar que estávamos errados, que estávamos indo para o inferno, para longe da presença de Deus, aleluia. Mas Jesus veio para nos salvar. E aqueles que decidem se arrepender e crer em Jesus como seu Salvador, né? E aqueles que acreditam e creem que Jesus foi enviado de Deus para nos salvar, eles são perdoados e salvos, aleluia. Se nós cremos que Deus enviou Jesus para nos salvar, que Ele é o único caminho para a salvação, meu irmão, nós seremos perdoados e salvos, aleluia. Um exemplo disso, meu irmão, que eu posso te dizer, é quando Paulo foi pregar em Atenas, que era o centro da filosofia da época. Ali havia muitos pensadores, filósofos, estudiosos, e Paulo levou a palavra de Deus para aquele lugar. Isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 17, meu irmão. Ali se reuniam os grandes intelectuais, filósofos gregos. E o que o Paulo fez? Fico me imaginando aqui o que Paulo teria feito ali, né? Sabe que Paulo apresentou uma peça de teatro a eles ali?
Afinal de contas, meus irmãos, a Grécia foi o berço do teatro, foi onde nasceu o teatro, foi na Grécia. Paulo poderia ter até usado uma peça teatral para contar a história de Jesus, mas não, Paulo fez o diferente. A Bíblia diz que Paulo pregou o Evangelho. Quando ele chegou naquele lugar, ele viu muitas imagens de escultura ali que se encontrava naquele ambiente. E então Paulo aproveitou a ocasião para dizer que Deus estava muito acima das religiões deles. Se a gente pegar em Atos 17, no versículo 29 ao 33, meu irmão, eles falam sobre isso. Eu vou lhe falar aqui, ler aqui o que está escrito, no versículo 29 ao 33, que diz assim: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação do homem. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todo, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Aleluia. Então, meu irmão, a palavra foi bem dita, que muitos não quiseram ouvir Paulo, quando Paulo falou que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Olha, irmão, olhe bem isso. Deu para entender porque a pregação é uma loucura, Aquelas pessoas, quando ouviram Paulo dizer que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e que ele era o único meio de salvação, as pessoas começaram a zombar de Paulo. Começaram a deixar Paulo de lado e foram fazer suas coisas, tocar suas vidas, como se ali o que Paulo falou era loucura, Mas se continuarmos a ler essa passagem em Atos, nós vamos ver que algumas pessoas se converteram. Então, para Deus, irmão, Ele não está se importando com multidão não, com quantidade não. Deus, Ele não se importa com quantidade, mas sim com qualidade, Para Deus o importante é aquele que realmente estão dispostos a se arrepender e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Infelizmente, irmão, estamos vivendo um tempo que as pessoas não valorizam as pregações. Os sermões estão ficando cada vez mais curtos, cada vez mais raso. E poucas pessoas têm se dedicado, meu amado, o seu tempo para pregar. Poucas pessoas têm dedicado seu tempo para evangelizar, meu irmão? Mas, irmão, se nós quisermos crescer espiritualmente, se quisermos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, qual a vontade de Deus para nós, irmão, devemos procurar saber o que a Bíblia tem a dizer em cada área de nossa vida. Devemos amar a palavra de Deus, meu amado. Devemos buscar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus aqui foi bem clara. Não tem outro caminho, meu irmão, a não crer e confiar no Senhor, a crer e acreditar que o único caminho para a salvação é Jesus Cristo. E que viemos, irmão, dar valor às palavras de Deus na Bíblia, porque nela é que nos dá a direção de como fazer, para onde ir, como ir. Porque Deus, Ele já deu aqui o GPS, de como ir, agir. Só não caminha quem não quiser, meu irmão. Só não anda para a salvação quem não quiser, meu amado. E que nesta manhã Deus venha abençoar cada um de vocês, que vocês possam refletir na palavra e na direção de Deus, e que esse dia Deus venha abrir as portas de bênção na sua vida e na sua casa. Deus é com cada um de vocês. Fique com Deus e com a graça daquele que nos protege, nos guarda e nos livra de todo mal. Amém. Deus é contigo, meu amado. Deus é contigo, minha